bem-vindos. As caras são quase as mesmas que estiveram aqui no último encontro. Então, hoje, nessa iniciativa do Meu Eu do Futuro, que tenta trazer vocês para dentro da universidade, e quem sabe vocês escolherem curso bacana aqui na Universidade de São Paulo, seja em que área for, esse é o intuito de trazer vocês aqui, para vocês contactarem de perto com a galera que está fazendo aqui maravilhas aqui, em termos de pesquisa, em termos de ensino superior, em termos de educação. Hoje temos o grato prazer de trazermos um tema que é bomba para todos nós. Redes sociais e a segurança e os riscos na internet. Vocês hoje vão aprender aqui coisas que vocês nem imaginam que acontecem na internet. Mas para explicar mais e para apresentar o professor e o aluno que vai transmitir para vocês tudo o que está ali na tela, eu chamo a professora Ivone Mascarenhas para dar então a palavrinha para apresentar então os nossos convidados. Tá? Deem aqui umas boas-vindas à professora Ivone. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês. Nós estamos organizando essas atividades assim, pensando em colaborar para a formação de vocês sobre vários aspectos. Uma parte importante, naturalmente, é a parte de conteúdo das disciplinas que vocês fazem das suas escolas. E uma outra parte muito importante é uma experiência de ver como, dentro da universidade, se exerce a vida de uma forma que tem um viés de apoio à sociedade. Então, esse grupo Ganesh, que foi criado lá no ICMC, o professor Maldonado, que está aqui, poderá falar um pouco melhor sobre ele. O professor Maldonado tomou o seu tempo de vir aqui conversar também com vocês. Ele é oriundo de escola pública, quando ele fez os cursos de fundamental e médio e ensino médio, e estudou aqui mesmo no campus da USP de São Carlos, em engenharia eletrônica, com ênfase em computação. Tornou-se professor do ICMC, exerceu várias funções dentro do ICMC, exerceu funções fora do ICMC, no sentido de dedicar o seu tempo para melhorar todo o sistema de cultura e conhecimento sobre a área de informática, tendo sido presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Atualmente, tirou do seu tempo para vir aqui conversar com vocês, para dar mais um exemplo de como a juventude pode e deve esquecer o tipo de problema que o Brasil tem e dar a sua contribuição para melhorar, para acabar com esses problemas que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, é com a maior satisfação que eu passo a palavra ao professor Maldonado. Obrigado, professor Ivone, sempre gentil, né? Eu gostaria de agradecer também a presença de vocês, é bastante importante essa interação, você já começar a olhar o seu horizonte futuro, ter informação e tomar decisões, né, do que você quer ser, e isso é importante que seja feito realmente com informação, com cautela, o máximo de informação que você puder obter e conversar e trocar ideias e tomar uma boa decisão, acho que esse que é o caminho mesmo, né? Então, essa atividade realizada aqui no Instituto de Física é muito positiva nesse sentido, é uma atividade de extensão, né, e contribui muito nessa direção, de prover informação, né? O grupo do Ganesh, ele é coordenado pela professora Kalinka, né? É um grupo essencialmente de alunos lá do ICMC, né? E que faz esse papel de cultura e extensão, né? No sentido de dar cursos, palestras, para transmitir informação sobre o que é segurança, né, na internet, né? O que é segurança digital. Isso é fundamental hoje, principalmente na perspectiva do que a gente fala hoje da cidade digital, cidade inteligente. Tudo, em princípio, vai estar conectado. Até a sua geladeira, sabendo que já acabou o leite, já eventualmente mandando uma ordem, né, para o supermercado e entregar, né? Os carros, né, com o sistema de saúde, você está integrado, seus dados estarem integrados, e onde você for, um elemento da área de saúde tem informação sobre você. E aí entram questões de segurança, sigilo, que é muito importante ser cuidado, né?
todo mundo quer acesso, quer transparência, mas tem a questão da segurança e o sigilo, a preservação dos seus dados. Né? Correto? Então, esse é um ponto muito interessante. Agradeço o Rodrigo aí, que em nome do Ganesh está atendendo. A professora Kalinka está dando aula, se der tempo ela virá aqui. Mas, assim, é um canal aberto, tá? Espero que esse contato não se resuma aqui. A gente tem possibilidade no ICMC de fazer atividades de pré-IC, pré-iniciação científica. Então, um aluno do ensino médio, ele pode vir aqui e ter contatos com os grupos de pesquisa, certo? Eventualmente receber uma bolsa, inclusive. Tá? Então, obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Está funcionando? Estão me ouvindo? Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, vou falar umas coisas bem interessantes para vocês aqui hoje. Eu espero, assim, que... Uma pergunta, quem aqui nunca usou a internet? É até ridícula essa pergunta, sabe? Então, assim, como aqui todo mundo já usou a internet, essa palestra é para vocês, tá? É para vocês, não só para a sua segurança, seu sigilo, mas também como para o sigilo dos seus amigos e família e todo mundo que está interconectado com você, certo? Bom, eu vou apontar alguns pontos bem interessantes aqui e no final eu vou inclusive fazer demonstrações de como hackers fazem ataques, tá? Mas antes, então, vocês devem estar olhando para mim e falar, quem que é esse cara aí que está falando com você? Né? Então, quem raios é o Ganesh? Bom, o Ganesh é um grupo de segurança, tá? Ele foi criado aqui no ICMC. Ele tem um intuito de segurança, tá? Ganesh, ele é um deus hindu e ele é conhecido como destruidor de obstáculos. Tudo a ver com hacking, tudo a ver com segurança, tá? Então, a gente criou esse grupo porque a gente começou a ver que a segurança na internet, a segurança nas redes sociais, a segurança em geral, ela anda muito, assim, ninguém sabe sobre isso. Se eu perguntar aqui, alguém sabe alguma coisa de segurança, muitas pessoas vão falar não, ou já ouvi falar, mas né, não é muito importante. Tanto é que as primeiras coisas que são cortadas em empresas são partes de segurança, inclusive. Quando o dinheiro acaba, a segurança é cortada. Tá? Então, agora que vocês sabem quem é o Ganesh, a gente são hackers. E sim, hackers. Tá? Mas calma, hackers no sentido de a gente sabe muito a profundo os sistemas. A gente invade, sim, a gente faz invasões, a gente... se meu controle funcionar direito aqui... Aí. Hackers, porém, não criminosos, tá? A gente faz invasões, sim, a gente invade sistemas, a gente faz roubo de dados, só que a gente devolve esses dados. Isso é conhecido como hacking ético. Antes a gente fazer isso do que um criminoso, certo? E ele roubar essa informação. Beleza? Então, a nossa proposta é segurança da informação, tá? A gente faz um trabalho de segurança, levar a palavra da segurança como se fosse uma religião mesmo, porque as pessoas precisam saber disso. E a gente estuda a fundo os sistemas para impedir ataques de criminosos, beleza? Esse é o intuito do grupo e, inclusive, a gente tem projetos de levar esse conhecimento que a gente tem para escolas, para como você se porta numa rede social. Para você não cair em cilada, para você não cair, né, em acabar se prejudicando e prejudicando pessoas que você gosta. Previ aqui a reação de vocês quando eu falasse que somos hackers. Né? Então tá. A internet. Quem aqui nunca viu algum desses símbolos aí? Talvez todos, talvez algum aí não, mas pelo menos um, todo mundo está familiarizado, certo? Por quê? Porque a gente vive numa era digital. Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo é interconectado. Se você quer achar alguma pessoa, basta você simplesmente teclar algumas palavras. Se você lembra do nome da pessoa, você tecla algumas palavras no Google e você acaba achando essa pessoa. Antigamente tinha um cara, eu não lembro o nome dele, mas ele falava que o máximo de pessoas que você conseguia
perguntar assim, eu pergunto para alguém aqui, aí alguém vai perguntar para alguém vai perguntar para alguém. Para eu chegar no presidente dos Estados Unidos, por exemplo, eu precisava de pelo menos 6 pessoas. Essa era a conexão. Se eu mandasse uma carta para alguém e falasse, entrega essa carta para tal pessoa. Aí a pessoa não conhece, mas ela conhece alguém que pode conhecer, então ela envia uma carta para essa outra pessoa. E aí vai enviando 6 pessoas. E, hoje em dia, essa margem diminuiu para 3 pessoas, pela conexão com a internet. Então, eu só preciso de 3 pessoas para chegar, sei lá, no ditador da Coreia do Norte. Só preciso de 3 pessoas. De tanto que o mundo está interligado. Só que as pessoas elas não têm noção de quão grande está essa interligação no mundo. Tá? E esses aplicativos aqui dizem isso, porque as pessoas estão postando fotos o dia inteiro, estão tweetando o dia inteiro, estão ouvindo música, que é via online agora. Música, você não baixa mais música, assim, até pode baixar, mas assim, além de ser ilegal baixar música, a gente tem uma plataforma agora online que a gente pode ouvir música. Então até a música está interligada. Tá? Você tem contato direto com muitos artistas, inclusive. E tudo isso é internet. Tudo isso é internet. Tá? A gente está interligado com plataformas, com sistemas, servidores o tempo todo. O tempo todo. Se você para e olha seu celular, aquilo lá está com certeza ligado na internet. E se não tiver, você está ligado numa banda na sua antena da TIM, da Claro. Isso é uma rede. Tá? Então, embora você esteja com o seu Wi-Fi, com o seu 3G desligado, você não está em modo avião, provavelmente. Tá? Mas a gente está conectado o tempo todo, certo? Então tá. Então, partindo desse ponto, a gente tem que ter cuidado com certas coisas que a gente faz na internet. Porque, por exemplo, isso é um gráfico que eu vi esses dias. O aumento das fake news, ela está crescendo absurdamente. E ela está ganhando, ela não só está crescendo muito, 61,6%, mas o jornalismo profissional está caindo em 17%. Tá? Então, as fake news conseguiram superar a quantidade de leitores que o jornalismo profissional tinha antes. Tá? E acho que o jornalismo profissional nunca foi tão grande assim, no caso. Então, é importante saber de onde vem a informação que você está compartilhando. Tá? Porque, assim, você espalhar conteúdo falso não é legal. As pessoas podem, por exemplo, sei lá, vai que você compartilha alguma coisa que um artista morreu, um artista muito legal morreu. Só que pode ter alguém da família que não vê ele há muito tempo e está lendo aquilo lá. Ela pode ter um ataque do coração e morrer ali mesmo, quem sabe? Isso é perigoso, isso acontece. Tá? Outra coisa, perfis fakes. Você realmente sabe com quem você está falando na internet, com quem que você está se conectando. Aí vai lá, alguém que você não conhece, não tem nenhum amigo em comum, mas nossa, a foto é photoshopada, bem photoshopada. É um menino bonitinho, é uma menina bonitinha, então vamos adicionar, quem sabe. Isso acontece direto, muito mais, com mais frequência do que parece. E esse cara pode ser nada mais que um criminoso, e ele vai começar a ter contato com você e pode marcar encontros e, sei lá, a sua segurança física também pode estar comprometida, certo? Twitter também é muito perigoso, porque vocês sabem que geralmente quando você tem uma pessoa famosa, ela tem um tiquezinho verdinho ou azul, não lembro, do lado, certo? Todo mundo, ou quase todo mundo sabe disso. E o que acontece? Você segue essa pessoa, só que você não presta atenção nisso. Nesse caso aqui, por exemplo, o Dr. Façano, ele não tem um tiquezinho ali. Tá? Mas o que ele está falando? Ele está falando que, nossa, ele está ouvindo Gorilas, eu gosto também. Deixa eu clicar naquele link ali, que por sinal é um link encurtado. Você não sabe o conteúdo daquele link ali até você clicar nele. E quando você clica nele pode ser tarde demais, porque a velocidade da internet é alguns microsegundos que você tem para fazer uma conexão com algum servidor ou alguma coisa ilegal ou algum servidor criminoso que pode roubar os seus dados. Tá? Então é muito perigoso, você tem que saber muito bem o que você está fazendo na internet. Você tem que saber que links você está acessando, você tem que saber com quem você está conectado o tempo todo. Tá? Isso é muito importante. Quem aí já não fez esse teste do Facebook? Olha os sorrisinhos aí. Eu sei, é adolescente, é sempre assim, cara.
Isso aí deu uma repercussão muito grande, e esses tempos atrás mesmo, esse mês. O que estava acontecendo? Uma empresa, acho que é americana, não lembro se é americana ou de Londres, mas eu acho que é americana, ela estava roubando dados, como? Através disso daí. Por quê? Porque quando você clica num negócio desse daí, ele vai perguntar para você assim, deseja compartilhar com seus amigos e tudo mais? Deseja. Tá, aí você clica em sim. Só que tem lá um botãozinho editar que ninguém vê. E aí você pode privar as pessoas de verem as contas dos seus amigos, você pode privar as pessoas de verem os seus próprios dados pessoais. Mas ninguém nunca vê isso. E aí já vai fazendo esse testezinho porque é legal. Porque é simplesmente que eu quero compartilhar, eu quero curtida, cara. O mundo gira em torno das curtidas hoje em dia. Então, o pessoal faz isso daí e clica, tipo, uns negócios toscos, cara. Onde está o seu amor? Mano, vai procurar, não fica fazendo teste. Certo? Então, mas assim, por exemplo, qual seria a sua aparência como anjo? Pra quê, cara? Pra quê? Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber qual a importância disso. Isso vai te agregar alguma coisa? Vai agregar alguma coisa na sua vida? Não vai, mas as pessoas fazem. E aí o que aconteceu? Essa empresa, ela estava fazendo esses testes e pegando dados que você mesmo entrega para as pessoas. Aí você pode falar assim, não, mas eu nunca fiz esses testes. Tá bom, mas o carinha que você adicionou lá no Facebook outro dia, você não conhecia ele direito, é novo na sala e tal, mas você adicionou, vamos fazer uma amizade. Você não conhece ele direito. Ele faz os dados, ele faz esses testes. E aí o que acontece? Ele está entregando os seus dados também. Tá? Porque ele é amigo seu, está conectado na rede, ele tem esse direito. Você aceitou ele entrar na sua rede de amigos, então ele pode sim pegar os seus dados. Tá? E é assim que acontece roubo de dados, é assim que acontece vazamento de dados. Tá? Mas ninguém pensa nisso. E a cara de vocês reflete perfeitamente que ninguém pensa nessas coisas quando está fazendo. Tá? Anonimidade na internet é um ponto muito importante que eu quero tocar aqui. Por quê? Porque ninguém é 100% anônimo na internet. Mas o cara vai lá, ele acha que ele está atrás de um computador, está atrás de uma tela, né? Ninguém está vendo ele, está com a webcam tapadinha lá. Às vezes ele gosta de assistir vídeos de hackers, como eu, por exemplo, e aí ele tapa a câmerazinha dele lá, sem problema nenhum. Só que ele está com a porta do quarto fechada, está com a câmera tapada, ninguém está vendo o rosto dele, e ele está lá fazendo porcarias na internet. Está, sei lá, brigando com alguém. Quem é que joga CS? Joga CS, eu também, vamos jogar depois. Então, o que acontece no CS? Muitas vezes você entra numa sala lá, Counter-Strike é um jogo violento. É um jogo violento. É um jogo de tiro, de matança. O cara fica bravo com você, fica bravo com o cara. E aí você fala, não sei o quê, começa a brigar com o cara, ele fica nervoso e fala assim, eu vou te pegar. E aí você lá, dentro do quarto, trancado, porta do quarto, ele não vai me achar, e você digita assim, então vem. Porque nessa hora todo mundo é machão, né? Mas aí você se esquece que você está online. Se você está online, você tem um endereço IP. Se você tem um endereço IP, o hacker consegue rastrear. Tá? Ele consegue rastrear. E você não sabe a origem desse cara. Você não sabe se ele é hacker ou se não é. Tá? E aí o que acontece? Em vez de você estar com a porta fechada do seu quarto, com a câmera tapada, é bom você estar com a porta trancada. Porque pode ser que o cara pode ir buscar você. Tá? Isso acontece muito. Bom, você pode ser rastreado, inclusive, não só por criminosos, mas também por ilegalidade. Se você está fazendo algo ilegal na internet, que eu vou apontar alguns pontos aqui, você também pode ser rastreado. Não é porque você está, eu estou ligado no navegador Tor, que é criptografado. Não interessa. Você tem como ser rastreado, sim. Pode demorar um pouco mais, mas você tem como ser rastreado. Então, o primeiro ponto que eu queria passar aqui é o limite. Todo mundo conhece BR, né? Rue, BR. Então, essas pessoas, elas não sabem o limite entre zoeira e cyberbullying, cara. E aí o que acontece? As pessoas, elas ficam zoando e não para de zoar. Não sabe se tem gente que está sendo atacado com isso, se o emocional da pessoa está sendo comprometido. E aí o que acontece? Os caras fazem páginas no Facebook em que pegam seguidores, um nível maçante de seguidores assim, e começam a falar mal dessa pessoa. Qual o nível emocional dela? As pessoas hoje em dia na internet não têm nem empatia. Por quê? Todo mundo acha que está anônimo. Todo mundo acha. E não é verdade.
tá? Isso não pode acontecer. Isso é crime, inclusive. E se eu, hacker, tiver um pedido judicial para perseguir uma pessoa dessa, ela pode ter 12, pode ter 16 anos, não interessa. Ela vai levar um processo, porque a gente vai encontrar. E a gente encontrando, o pessoal leva o processo, é dor de cabeça para o pai de vocês, é dor de cabeça para a família de vocês e pode ter consequências inimagináveis. Tá? Então é muito perigoso. Inclusive, pode acontecer mortes. Por quê? Porque você não sabe o nível emocional da pessoa. Tá? Então você não deve fazer essas coisas. Todo mundo hoje fala, você tem que ter educação em todo quanto é lugar. Tem, você não vai na casa da sua tia e vai chutando as coisas. Você não vai. Por mais o nível de intimidade, você não devia, pelo menos. Por mais o nível de intimidade, por mais que você tenha um nível de intimidade muito grande com a sua tia, você é a casa dos outros, a internet também é um lugar dos outros, nunca é seu e nunca é de ninguém ali. Então você tem que ter uma certa educação com lugares públicos, você não pode sair correndo pelado no meio de uma praça. Então por que você posta fotos peladas na internet, entendeu? Esse é o nível que eu estou querendo falar para vocês. A ideia é sempre essa, os crimes são todos iguais, a educação tem que ter em todo lugar, inclusive na internet, beleza? E a internet pode ser perigosa. Passando do nível de ilegalidade, do nível de criminosos, quem conhece Baleia Azul? Todo mundo já ouviu falar? Baleia Azul foi, sei lá, para quem não sabe, foi um jogo mortal, um dos mais mortais da história da internet. Por quê? O que aconteceu? As pessoas, elas jogavam por algum motivo, podia estar em depressão, podia estar, sei lá, eu queria saber, ou, eu gosto de challenges, então vamos lá, vamos jogar. E aí, entrava em contato com o cara. Tá? Esse cara, ele tinha um problema psicológico muito sério, ele tinha alterações de humores indescritíveis, assim. E o que ele fez, ele criou um jogo. Esse jogo começava com alguns challenges muito simples, tipo, cortar os pulsos, tirar uma foto e mandar pro cara. Fazer um corte em forma de baleia aqui no seu braço, enviar a foto pro cara. E você ia passando de level. E eram 50 testes que o cara fazia para você, o qual o último deles era tirar a própria vida para você ganhar o jogo. E teve muita gente que tirou a própria vida. Teve muita gente que morreu com esse jogo. Caiu nas mãos de um criminoso. Isso é um crime. Isso é um crime muito grave. Tá? E o cara não precisou nem saber o seu IP, não. Ele simplesmente chegou para você e falou assim, tem um jogo muito legal aqui, você gosta de ser desafiado? Vamos aí. É só isso que ele falou para você. E pessoas caíram nisso. Ele está preso, tá? Já acabou o jogo, já uma investigação pesada nisso. Mas começou na Rússia. E vários brasileiros, inclusive, caíram nesse jogo. Isso é muito perigoso. É perigoso não só para vocês, óbvio, que tira a segurança física da pessoa, mas também para a família. Famílias ficam arrasadas, tá? E isso causa, atestado de óbito, internet, saca? É bem isso, tá? Por mais ridículo que pareça. E como se já não bastasse, Snapchat é um negócio complicado, que agora todos os aplicativos, inclusive o Mark Zuckerberg fez o favor de copiar todos os aplicativos, tem aquele negócio de você enviar fotos para as pessoas e elas somem depois de um tempo. Mas a foto some. Some, realmente some, eu sei. Mas vocês se esquecem que do celular que você está enviando, a foto está lá. Ok, ela está lá. Se o celular está sendo invadido ou não na hora, estão roubando a sua foto, eu não sei, vamos considerar que não. Mas o celular do seu amigo, quando ele recebe essa mensagem, a foto realmente apaga. Se o celular do seu amigo está sendo invadido na hora ou não, não sei. Mas vamos considerar que não. Ok, a foto sumiu, ela sumiu, desapareceu da rede, é verdade? Não necessariamente. Porque as pessoas se esquecem do que acontece quando a foto sai do seu celular antes de chegar ali, no destino. Ele passa por N roteadores ali, N servidores de internet, inclusive o próprio servidor do Snapchat, que vai saber se a política de segurança deles diz a verdade ou não. Que eles não veem os seus dados, que estão todos criptografados, que não sei o que lá. Tá? Você não tem essa garantia. Então, tem que tomar muito cuidado com as coisas que você manda, porque a foto some sim em 10 segundos. Vou mandar só 1 segundo, só para dar um gostinho. Tá? Alguém pode estar tendo um gosto de, sei lá, eternidade, quando salva sua foto aí no meio da internet. Tá? Teve um caso no Instagram
que eu, inclusive, fiz o ataque ao Instagram num evento que teve do Pint of Science aqui em São Carlos. Foi eu, a professora Kalinka e mais 2 alunos. A gente foi apresentar sobre segurança na internet e, na hora, eu fiz a intercepção dos dados do Instagram. Ou seja, tudo que eu estava passando no meu celular aqui, estava aparecendo fotos ali no meu PC, para todo mundo ver. No meio de um bar, todo mundo conversando, todo mundo assistindo a palestra, e eu lá passando as fotos do meu celular, e todo mundo vendo as fotos que eu passava. Porque eu estava hackeando meu próprio celular e vendo as fotos do meu Instagram. Lógico que eu não ia fazer isso com o celular de alguém, porque isso é antiético. Mas, para mostrar a vulnerabilidade, eu fiz no meu próprio celular e funcionou. Todo mundo ficou de queixo caído. Porque essas coisas acontecem. E, tipo, a todo momento, até num bar. Eu dando a palestra, hackeando meu próprio celular. Tá? Meu próprio celular não, no caso, o serviço do Instagram, né? Certo? E é aí que a gente entra. A gente é como se fosse um super-herói. A gente é a nova polícia da internet. Tá? Hackers são necessários, porque alguém tem que ter uma forma de defesa. Esses hackers que a mídia mostra, a mídia fala muito de hackers. Nossa, o hacker invadiu tudo, quebrou a porra toda. Mas não é assim. Hacker também é bom, tá? Por exemplo, tem ataques de negação de serviço, vocês devem ter ouvido falar já, derruba sites, derruba. Mas hackers éticos também fazem isso. Hackers éticos, por exemplo, rastreiam sites que fornecem vídeos de pedofilia, por exemplo. E aí, hackers também fazem negação de serviço. Eles atacam servidores para derrubar esse serviço. Tá? Então, hoje em dia, hacker é fundamental. Tá? Então, o que nos deixa seguros? É saber e divulgar, tá? Esses riscos que a gente tem. A gente tem que sair falando para todo mundo, cara, não pode fazer isso. Se você vê alguém fazendo, cara, não pode fazer isso. Por que não? Fala. Porque você está sendo um babaca, entendeu? Não pode fazer essas coisas. Você tem que ter bom senso nas coisas que você faz na internet. Dica de boas práticas. Como eu disse, você não vai chegar na casa da sua tia quebrando tudo. Eu espero que você não faça isso. Mas você tem que ter boas práticas na internet. Quanto mais conhecimento, melhor. Tá? Então, você sabe o que você está fazendo, você sabe como as coisas funcionam, melhor ainda. E ter consciência das atitudes é muito importante. Certo? Alguma pergunta até aqui? Não? Beleza. Acho que eu deixei vocês bem de boca aberta. Assim. Mas ok. Então, como que a gente melhora essa segurança? Como que se você que é hacker aí, como que você vai me dar alguma segurança de que você está deixando a internet segura? A gente trabalha muito com criptografia. Tá? E quem aí conhece criptografia? Quem aí sabe o que é criptografia? Tem alguma noção? Pode levantar a mão, não se sintam cansados, não. Tem alguma noção de criptografia? Beleza. O que eu vou mostrar aqui para vocês é como funciona uma criptografia para vocês saberem o que está acontecendo com os seus dados quando eles trafegam na internet. Para vocês verem que também a internet não é a pior coisa do mundo. Pelo contrário, é uma das maiores invenções da humanidade que já existiu. Tá? Então eu vou mostrar para vocês o que acontece com um texto criptografado. Então eu tenho aqui uma palavra original, criptografia. Tá? O que acontece é que eu tenho uma senha 0. Essa senha 0 ela indica que a palavra é original. Se eu tenho uma senha 0, eu não tenho uma senha, a palavra está como se ela fosse aqui. Agora, se eu tiver com uma senha 1, e eu espero que o meu controle funcione. Senha 1. Você pode perceber que todas as letras daí, elas mudaram uma vez. Então, o que era C, virou D. O que veio antes do S? R? Eu não sei o alfabeto ao contrário, gente. Eu não sei. Eu faço computação. Então, o que era R virou S e assim por diante. Uma vez. E se eu tenho senha 2? Eu vou passar mais uma vez. O que era C virou D com a senha 1. O que era D com a senha 1 virou E. E assim por diante. E aí vai. Senha 3 também. Passa mais um. Senha 4. Ok. É possível ler o que está escrito agora? Vocês adivinhariam que está escrito criptografia aí? Pois saibam que esse é um código mais antigo de criptografia que existe. Ele foi descoberto, foi feito na época de Júlio César. Júlio César é o imperador romano
E ele tinha que passar mensagens, né? Tinha gente, ele sabia que tinha gente analfabeta, tinha gente que estudava. Então ele tinha que passar mensagens seguras. E ele desenvolveu esse método aí. É o método mais antigo de criptografia que tem. Tá? Mas então, aí você pega cada letra e você tem a senha 4, então você pega e volta tudo 4 vezes. Ele vai descriptografar. Certo? É isso. Criptografia é isso. Ah, nossa, mas agora eu vou hackear a NASA. Será que é tudo isso? Já que é assim? Calma, não é bem assim. Fala aí pra mim, o que está escrito aí? Dá pra saber? Não dá. Por que não dá pra saber? Porque eu não tenho a senha, certo? Eu não tenho a senha, como é que eu vou saber o que está escrito aí? Tá? Então, é isso que deixa a internet segura. Você criptografa os dados com algum algoritmo matemático, tá? E a pessoa ela tem que saber muito bem de criptografia, a segurança em si mexe com muita criptografia, tem muitos estudos sobre criptografia, vários cálculos matemáticos envolvendo isso, tá? Que fazem a gente descobrir essas coisas. Essa daí também é uma cifra de César, só que com a senha 13, tá? E é muito difícil sem possuir a senha, beleza? Então, assim, se você não tiver uma senha, é muito difícil. Você não consegue, você até consegue, tá? Tem uns métodos que hackers usam para tentar quebrar essas coisas, mas é muito difícil. Ela pode demorar muitos anos, inclusive, como pode demorar segundos. Depende da força da sua senha. Aqui, no caso, é uma senha numérica. Eu posso ter uma senha que a gente usa em todos os lugares, uma senha que você digita lá, com N caracteres e várias coisas, tá? Então tá. A criptografia hoje em dia, como eu disse, ela tem algoritmos matemáticos muito mais avançados, então vocês podem ficar tranquilos que você sabendo usar a internet, ela é super segura, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como garantir que essa criptografia está sendo usada, tá? Então, como que eu vou utilizar? Quem aí conhece esse método do WhatsApp? Alguém já usou esse método aí? Já usaram? Já? Beleza. Quem não usou, mas conhece? Certo. Alguém não faz ideia do que seja isso? Ok. Não, sempre acontece. Mas assim, é bom saber. Por quê? Porque isso aqui é uma garantia que você tem de que a sua mensagem não está sendo interceptada, que o próprio WhatsApp te fornece. Tá? Essa criptografia aqui funciona da seguinte forma. Você tem a sua chave e a pessoa tem a chave dela. Se elas conseguirem descriptografar as mensagens, ok, ele vai dar verde ali, a sua mensagem está sendo criptografada certo. Se uma chave não conseguir criptografar com a outra, é porque alguém está lendo suas conversas. E isso é perigoso. Por quê? Porque o que acontece? Quando você se conecta na mensagem com o outro, vocês trocam senhas de criptografia. Para vocês, só vocês e a pessoa que é autorizada a ler as suas mensagens vai conseguir quebrar aquela chave. Só que o que acontece? Existe um ataque que chama ataque de man in the middle, homem no meio. O homem está lá com o computador dele, fazendo troca de criptografia com o seu amigo e troca de criptografia com você. E aí o que acontece? Ele consegue quebrar suas mensagens aqui, criptografa de novo e manda para o seu amigo. Ele consegue quebrar suas mensagens aqui, criptografa e manda para você de volta. Se as suas senhas não conseguem bater, é porque vocês estão trocando chaves com uma terceira pessoa. E esse é o problema, porque elas estão lendo sua conversa. Então é sempre bom garantir que a sua conexão não está sendo lida, a sua conexão não está sendo interceptada por ninguém. Beleza? Então tá, por que a internet é segura então? As informações que trafegam na internet são protegidas por criptografia. E a criptografia é deixar legível apenas para quem é autorizado a ler as suas conversas. Ou seja, se você e seu amigo mandam a seguinte mensagem: olá, meu amigo, tudo bem? Esse e-mail é um segredo, abraço. Você e seu amigo vão conseguir ler essa conversa da forma que está aí, porque vocês têm a chave de criptografia e vocês conseguem descriptografar a mensagem. Só que uma pessoa não autorizada vai ler isso daí. E essa criptografia ainda é muito simples, porque é fácil de quebrar, tá? Mas é mais ou menos isso que ela vai ser enviada a partir de algoritmos
computacionais, ela vai ser enviada pela internet e alguém que vai estar interceptando a sua conexão vai ver uma mensagem dessa. E cá para nós não é tão simples de descriptografar isso daí como foi da outra vez, certo? É uma chave muito maior. Essa é uma criptografia de base 64. É um algoritmo muito mais avançado e muito mais difícil de ser quebrado. Tá? Então, sem autorização, você vai ler isso. E é por isso que seus dados estão seguros, até certo ponto. Tá? Mas, como que eu vou ter certeza que os dados estão criptografados daquela forma? Pô, é só você ver isso daqui. Você tem que ter garantia de que você está acessando um site com HTTPS. Por quê? O S ali do HTTP é o que criptografa, porque é de security. Tá? Ele criptografa todas as mensagens, todas as suas tentativas de login, porque quando você digita lá o seu login, o seu nome, a sua senha, você envia isso daí, isso aí vai estar passando pela rede. Se tiver em HTTP, ele vai estar passando do jeito que você escreveu. Isso é um perigo, porque alguém pode ler o seu e-mail e a sua senha se interceptar a mensagem. Da mesma forma que eu fiz com o Instagram, só que não com imagens, com as suas credenciais. Isso acontece com mais frequência do que se imagina. Tá? E ter garantia de que o HTTPS está aparecendo lá. Se algum site, se você tiver principalmente em redes públicas e você não vê aquilo lá, porque tem formas de hackers, inclusive a gente faz bastante dessas coisas, de arrancar essa flagzinha do HTTPS aí, e aí a sua conexão para de ser criptografada. No ato, assim. Quando você está enviando a requisição, a gente já tira essa flag e consegue ler tudo o que você está fazendo. Então, também tomar cuidado com redes públicas. E se você não vê mais essa flag de HTTPS, que o site não vai te responder mais em HTTPS, ele vai estar sendo inseguro. E aí você deve fechar o seu aplicativo de conexão com a internet na hora, tá? Porque você está sendo espionado, certo? E por que ela não é segura? Né? Porque, da mesma forma que ela é segura, ela também não é segura. Mas por quê? Além de tudo que a gente já viu, né? Então, a gente tem roubo de senha de login o tempo todo. O tempo todo. Vocês não imaginam quantos logins são roubados com certa frequência todos os dias. Vou fazer uma demonstração aqui para você agora de como as pessoas roubam credenciais. Tá? Um exemplo bem comum. Quem aí faz isso aqui? Minha senha é muito difícil. Vou gravar. E grava. Tá? As pessoas fazem isso. Tem aquele Google Smart Lock, o Microsoft Edge também faz. A maioria dos browsers de internet fazem para facilitar a sua vida. Só que o grande problema você sabe se você for numa lan house, por exemplo, que sei lá se existe ainda isso, mas se você vai numa lan house ou num computador público, utiliza, sei lá, o computador de alguém e grava suas credenciais aqui, primeiro que essa pessoa pode fazer login. Segundo, se for o seu computador e você empresta ele para alguém, as pessoas podem sim quebrar essa senha aqui. Eu vou mostrar para vocês como faz isso. Em 5 minutos você consegue quebrar uma coisa dessas. Tá? Então o que acontece aqui? Se você pega qualquer site de login aqui, eu vou tentar, não sei, ou no Twitter mesmo. Já está logado, ótimo. Deixa eu deslogar aqui. Sim, eu sigo o Felipe Neto. Bom, entrar. Tem aqui nome de usuário e senha, certo? Aqui no meu caso, não está gravado. Só que eu posso ter, sei lá, vamos lá dar o exemplo do fulano, @qualqueremail.com, certo? A senha, o que vai acontecer aqui? A senha vai ser... Certo? Dá para ler? Não dá para ler. Agora, imagina que essas configurações estejam gravadas aí. Ele vai ficar amarelo ali, certo? Não vai sair mais, não é? Então, o que você faz aqui? Se você souber um pouquinho de web, quando você mexe com computação, você sabe bastante dessas coisas, você vem inspecionar elemento aqui. Isso vai aparecer um código da sua internet aqui, da página que você está abrindo. Cara, você está vendo que tem um type aqui, password? Se eu mudar isso aqui para text, ele vai ficar em texto puro. Isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Tá? Isso é muito comum,
É muito comum você ter roubo de credenciais, porque você está utilizando computador público e você deixa credenciais gravadas. Esse negócio de lembrar-me também é muito perigoso. Por quê? Porque você deixa lá conectado, aquilo lá vai criar um cookie dentro do computador e ele vai se conectar o tempo todo. É só abrir o browser, vocês viram o meu Twitter que abriu ali para todo mundo ver. Certo? Beleza. Aí, obviamente, se vocês não quiserem saber que vocês estão fazendo coisa errada, você volta aqui para password e ninguém nunca vai saber de nada. Porque ninguém vai se confiar de nada. Tá? E você acabou de pegar as credenciais do fulaninho ali e agora você pode usar a conta dele. Anyway. Certo? Ok. Entenderam que isso aqui é perigoso? Convenci vocês? Então tá bom. Uma parte eu já fiz aqui. Ok. Então vamos continuar aqui. Só que, eu gravo minha senha porque, cara, eu não consigo lembrar, velho. 16 caracteres. É muito grande. Tem aí arroba, tem hashtag para todo lado. Eu não consigo saber essas coisas. E uma dica de segurança é que você tenha uma senha diferente para cada conta. Porque se o cara consegue roubar uma credencial daquela, ele não rouba todas as suas redes, todas as suas contas. Ele só rouba uma. Então, como é que eu vou saber de tanta senha assim, cara? Então eu vou dar uma dica de segurança para vocês, uma dica de como fazer uma senha ultra segura e fácil de lembrar. É uma dica, inclusive, de profissionais de segurança da informação. Tá? Eles falam muito para vocês fazerem, para a gente em geral, usuários da internet, fazer isso. E é coisa simples, que ninguém nunca vai pensar nisso. Aí um monte de gente eu falo assim, como é que eu não pensei nisso, cara? Então prestem atenção que isso é muito importante. Vocês vão sentar na casa do pai de vocês hoje e vai falar assim, vamos mudar todas as senhas aqui. Certo? Vamos lá. Primeiro, o que você tem que fazer? Você tem que sentar a bunda na cadeira e falar assim, o que eu gosto, cara? Sei lá, eu gosto do Nyan Cat. Certo? Nyan Cat. Você pensa lá, Nyan Cat. Ok. O que é o Nyan Cat? Você consegue olhar para esse gato bizarro aí? Você consegue ver o quê? Você consegue ver um gato? Você consegue ver uma torrada? Há controvérsias mesmo. Uma torrada. E eu consigo ver um arco-íris. Ok. Então, o Nyan Cat é igual a um gato, mais uma torrada e mais um arco-íris. Cara, pensa no seguinte, quando você tem gato, torrada e arco-íris, quantas coisas você pensou aí? Você pensou em o número de caracteres que essas coisas formam ou o número de palavras que você pode lembrar disso daí? Você pensou no número de palavras, que são só 3. Cara, eu consigo lembrar de gato, torrada e arco-íris. Eu consigo... Tem certas exceções, mas a maioria das pessoas conseguem pensar nessas coisas, tá? Consegue lembrar de 3 palavrinhas, 3 coisas que você gosta, cara. Você gosta de andar a cavalo, cavalo. Aí você gosta de comer, comida. Você gosta da cor amarelo, amarelo. Cara, cavalo, comida, amarelo. Você pode até fazer uma musiquinha na sua cabeça. E você vai lembrar. E aí, você consegue fazer até 6 senhas diferentes nisso. Por quê? Se você... Quem já viu permutação em matemática? Certo? Você pode ter 6 combinações diferentes aí. E você pode ter 6 contas com senhas diferentes. Tá? E você ainda pode aumentar ainda mais a quantidade de caracteres, o que? Adicionando um espaço entre as palavras. Você adiciona a quantidade de caracteres. E isso daí, quando você vê, você está digitando 20, 30 caracteres sem nem notar. E você só pensa nas palavras que você escolheu. Tá? E aí, essa senha, ela pode ser verificada através desse site aí. Esse site é muito legal, por quê? Porque você vem aqui, How secure is my password? Tá? Você entra o seu password aí, eu vou, aqui ele não deixa mostrar, mas eu vou, vocês já conhecem mesmo, então eu vou hackear isso aqui, né? Certo? Agora eu consigo ver as palavras. Ok. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar aqui, o que a gente falou? Gato, espaço. O que eu falei? Torrada, espaço, arco-íris. Olha só, quanto tempo demora para quebrar uma senha dessa? 41 quadrilhões de anos. Porque existe um algoritmo na computação que chama brute force, quebra de senha por força bruta.
A força bruta nada mais é que ele ficar tentando caractere por caractere até dar certo. Então A, B, C, D, E, chegou no Z, vai 0, 1, 2, 3, 4, chegou, caracteres especiais, hashtag, arroba, não sei o quê, até chegar no fim. Chegou no fim, coloca A aqui de novo e vai de novo. A, B, C, D, D. E se você tiver 30 caracteres, 40 caracteres, com algumas frases que você cria, com palavras simples, você acaba fazendo uma senha segura, porque o cara vai demorar 41 quadrilhões de anos. Ele não consegue nem viver, não sei nem se o mundo vai durar até esse tempo. E o algoritmo dele vai estar continuando a rodar lá. Tá? Então, esse site você consegue ver, tipo, eu quero criar uma senha, eu quero mudar a senha. E você consegue ter uma noção de quão seguro está a sua senha. E com simples 3 palavras, eu consigo fazer uma senha muito segura. Tá? Alguém tem alguma dúvida até aí? Não? Beleza. Então, a gente viu já de senhas, viu o que fazer na internet, e eu cheguei a comentar sobre o Wi-Fi público. E o Wi-Fi público, cara, é um caso muito, muito perigoso, porque tem gente que olha lá, free Wi-Fi, né? Tem Wi-Fi lá sem senha, parece que chegou um pacote de figurinha na banca, né? Todo mundo vai querer pegar lá, né? E não é assim, você tem que tomar cuidado. Por quê? Existem casos, por exemplo, o ataque ao Instagram que eu fiz, eu subi uma rede falsa. Tá? Subi uma rede falsa que as pessoas elas conseguiam ver. Por exemplo, free Wi-Fi, conecte aqui, está sem senha. A pessoa vai lá e clica. É só ela clicar ali que ela conecta. Mas o que acontece? Todo o fluxo de dados que você está fazendo no Instagram ali, está passando via meu computador, no caso estava projetando na tela ali, e você estava sendo vítima de um ataque de engenharia social. Engenharia social é bem isso que o nome quer dizer. O cara faz uma engenhosidade ali para te enganar. Tá? É um ataque de enganação, é completamente persuasão. E habilidades de persuasão entre hackers são muito fortes. Eles sabem muito bem como tirar informações de vocês sem vocês terem a mínima ideia. Uma delas é essa daí. Porque um dia eu subi um access point só para ter uma experiência, access point, roteador, não sei se... eu subi uma conexão livre e, cara, eu podia contar lá pelo menos uns 15, 16 Androids conectando ao mesmo tempo. Tá? E eles nem conheciam a rede, nem eu sabia quem era eles. Mas só das pessoas estarem andando na rua e virem lá, muitas vezes o Android ou o celular, você deixa ele configurado para ele se conectar automático quando tem algum Wi-Fi livre, alguma coisa, para você não perder o seu pacote de dados. Isso acontece, tem um algoritmo, não foi criado por má índole nem nada. Só que é perigoso. É perigoso por quê? Porque você pode estar se conectando a uma rede em que você não sabe de onde ela está vindo, não sabe o que os caras estão fazendo dentro daquela rede. Então isso é muito perigoso, certo? E agora, para assustar um pouco mais vocês, eu vou mostrar o que uma rede pública é capaz de fazer. Eu tenho aqui uma rede, ela está com senha, tá? Nesse caso ela está com senha, mas o que acontece? Ela podia muito bem estar sem senha, e eu coloquei senha porque é antiético. Tá? Quando as pessoas passam por essa conexão aqui, elas têm o celular hackeado. Tá? Então o que acontece? Eu tenho aqui meu dispositivo celular, você pode falar assim, mas eu não tenho computador, não tô vulnerável nem nada. Mas todo mundo tem isso aqui. Eu duvido que alguém aqui não tenha um celular. Você não tem um celular? Caraca, mano, você é exceção foda aí. Ok, então todo mundo tem um celular, menos ela. Ok. E o que eu vou fazer com ele? Eu vou simplesmente mostrar para vocês como que um hacker faz uma invasão nisso daqui. E não vai demorar nem 2 minutos. Tá? Por quê? Porque eu vou me conectar aqui na rede. Ele já está conectado na rede. Tá? Não tem internet, não precisa de internet, mas basta uma conexão com a rede comum. Por quê? Porque o meu computador também está conectado na rede. Pode ser um Wi-Fi público que serve de internet ou não. Geralmente vai servir de internet por quê? Porque o pessoal vai querer usar a internet quando ele se conecta a uma rede pública. Só que, nesse caso, ele simplesmente podia estar querendo fazer o download numa rede privada. E aí não tem internet, mas tem conexão com o computador dele. É tudo que ele quer, tá ótimo.
só que eu estou na mesma rede que ele. Então o que acontece? Aqui eu estou com um Linux, tá? O que a gente usa para hackear a maioria das coisas. E nesse Linux eu estou usando um sistema operacional Kali Linux. Ele é próprio para a segurança da informação. Ele é próprio para hackerismo, tá? Então o que acontece? Aqui o que eu vou fazer vai ser simplesmente subir uma conexão, tá? E como esse celular está aqui, ele já está vulnerável, tá? E o que eu posso fazer com ele é nada mais, nada menos que isso aqui. Vocês estão vendo a câmera do meu celular aí. Ele está um pouco lenta a conexão, não sei porquê. Mas é isso aí. O celular está hackeado. E eu hackeei ele na frente de vocês. Tá? Eu dando uma palestra, eu hackeei um celular Android. É muito simples. Tá? É simples por quê? Porque a rede não tem segurança nenhuma. E se isso aqui fosse um free Wi-Fi, fosse, rede aberta, conecte-se aqui. Rede da cidade. Cidade de vocês, São Carlos aqui, eu não sei se tem Wi-Fi público por aí, mas olha, eu posso estar simplesmente falando no celular aqui, ó, e o cara está vendo tudo que eu estou fazendo, por onde eu estou andando, tá? Posso colocar, ele pode saber se o celular está no bolso, ele pode saber se, sei lá, eu estou acompanhado de alguém. Esse algoritmo, inclusive, ele não tem, mas eu posso ativar ele ali. Tem, esqueci o nome. Reconhecimento facial, tá? Esse algoritmo eu posso ligar reconhecimento facial aqui e eu posso achar uma pessoa online somente porque eu invadi o celular de alguém que não tem nada a ver com essa pessoa, mas ela estava junto, simplesmente. Então você não só está comprometendo a sua segurança, mas comprometendo a segurança de quem está com você. Isso aí não para, cara. Ó, eu posso simplesmente apagar a tela do meu celular aqui e ele continua rodando. Tá? Isso é perigosíssimo. Como se já não bastasse, justo hoje a máquina resolveu. Aí. Deixa eu ver se vai funcionar. Geolocate, olha só. Latitude e longitude, o que é isso aí? Coordenadas. Coordenadas da onde? De qualquer ponto da Terra. Ou seja, se eu escrever um programinha simples que fique puxando isso daí de minutos em minutos e você está andando na rua, eu posso traçar da onde você está até a sua casa. Não fui eu. Então, eu posso escrever um programinha que o que acontece? Ele passa o trajeto da pessoa ali e por estatística eu vejo quantas vezes na semana ele faz esse percurso. Quantos passos ele deu, porque tem aplicativos aqui que conta passos, porque tem gente que corre, essas coisas, e precisa desses aplicativos. Eu posso acessar esses aplicativos, não é difícil, tá? Não é complicado. É simplesmente um comando ali que eu dou e ele pega qualquer dado que eu precisar do celular. Tá? Outra coisa, por estatística também, eu posso ver quantas vezes ele faz uma viagem, quantas vezes ele sai de casa, essa pessoa deixa a casa dele sozinha. Tá? Isso é complicado. Por quê? Porque hackers criminosos, no caso, podem fazer as coisas que você não imagina. Eles podem ter uma gangue. Geralmente gangues estão usando cybercrime para invadir residências, para fazer roubo de crianças, tá? Para mercado negro. Acontece. Isso é realidade, tá? Não é só coisa que você vê em filme. Isso acontece. E eu acabei de mostrar um caso aqui. Vocês viram a câmera no meu celular enquanto eu andava. Tá? Isso é complicado. E isso é um dos piores ataques que existe, porque o cara tem acesso ao celular inteiro. Se eu digitar qualquer coisa ali, eu consigo simplesmente baixar para o meu computador toda a memória do celular. Eu consigo resetar ele, eu consigo resetar a senha do celular. Tá? E aí você perde o celular. Basicamente, tá? Por quê? Você não consegue mexer, você não consegue mais acessar. Você pode roubar os dados de impressão digital que você deixa marcado ali. E aí eu vou no banco, porque depois de imprimir a sua digital, eu só coloco o seu dedinho lá e tiro todo o seu dinheiro do caixa eletrônico. É bonito, né? É legal. Não é legal. É crime.
Tá? E isso foi porque você simplesmente não pôde esperar chegar em casa e quis acessar uma rede pública. Muitas vezes você não conhece a rede. E isso é perigoso. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Beleza? Ok. Eu acho que eu já assustei vocês demais por hoje. Mas são coisas que a gente precisa saber, tá? Porque está no nosso dia a dia, está na nossa realidade. Pode não ter acontecido com você ainda, mas pode acontecer. Tá? São coisas que você tem que saber. Então, para finalizar, a partir de hoje, que vocês vão sair daqui, vocês vão sair com uma cabeça aberta agora. Aberta para essas coisas. Tá? Porque se eu não choquei o suficiente vocês aqui, eu não sei o que vai chocar. Ok? Mas vocês têm que colocar certas coisas em prática aqui. Então, a primeira delas, se o meu controle funcionar, aqui, evite deixar senhas salvas em lugares públicos. Certo? Primeira coisa. Por quê? Você pode ter roubo de credenciais. Você pode estar simplesmente deixando as suas credenciais liberadas para qualquer um. Faça uma senha segura que você aprendeu aqui hoje. Tá? Você vai sentar hoje e vai rever todas as suas senhas. Minhas senhas estão seguras? Puta, minha senha está muito difícil, realmente. Usa isso que eu falei. São coisas que facilitam a sua vida e te dão mais segurança, inclusive. Tá? Mantenha o seu computador atualizado e com antivírus. O meu celular, ele tinha antivírus. Tá? E eu consegui invadir ele mesmo assim. Então, mas isso foi uma falha, porque o antivírus não está atualizado. Por isso que eu consegui invadir ele. Certo? Tenha cuidado com o que você compartilha em seu perfil. Tá? Porque, assim, podem ser fake news, você pode estar fazendo mal a alguém e você não sabe disso. Então, tenha empatia, tenha educação na internet acima de tudo, certo? Cuidado com perfis falsos e, inclusive, ofertas que pareçam boas demais. Se você recebe um e-mail falando, olha só, você é o 1000º acessante do site e tal. Porra. Incontáveis as vezes que eu fui para casa da minha avó e ela tinha feito isso. Então, esse é perigoso também, porque são links que você não conhece. Geralmente links encurtados, você não sabe de onde está vindo esses links até você clicar neles. E quando você clica já é tarde demais, certo? Não pratique cyberbullying, tá? E denuncie se presenciar alguma agressão. Se você viu lá comentários maldosos, denuncie, tá? Tem atendimentos que fazem, que recebem denúncia de cybercrimes o tempo todo. Tá? Corram atrás disso. Você está ajudando na segurança da informação, inclusive. Beleza? E evite o Wi-Fi público em lugares desconhecidos. Certo? Pode ser perigoso. Tá? Assim, óbvio, cara, eu uso o Wi-Fi público, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que se eu estiver acessando o Google Chrome ali e não aparecer a flag HTTPS, eu vou ficar esperto nisso. Tá? E eu vou fechar minha conexão na hora. Só que tem gente que simplesmente fica cego com o que está fazendo. Fica cego porque está com conexão na internet. Tá? Pode ficar 5 minutos sem falar com o contatinho, cara. É perigoso. Tá? Você pode estar, inclusive, tendo as credenciais lá de senhas roubadas. Beleza? Então, não acredito que vai tudo na internet e redes sociais. E dependemos de todos para ter uma boa segurança da informação. Na internet, tá? Os nossos dados são vitais, todo mundo tem dado na internet hoje, os sistemas estão interligados, então é muito bom a gente saber disso e a gente ter essa noção e saber o que está fazendo. Beleza, gente? Então, alguém tem alguma dúvida? Então, enquanto eu ainda tinha celular, Ok. eu coloquei... Para toda vez que eu acessar a minha conta no Facebook, vinha um código para mim. Isso é seguro ou não? É seguro, porque isso aí se chama verificação em 2 etapas. Certo? Então, o Google tem isso para acessar contas de e-mail, Facebook tem isso também. Então, é importante sim, porque você não está dependendo só de... você não está dependendo só de você e o site, no caso, sabe? Aquela senha, digita o e-mail e a senha e envia para o site e é só o site. Chega no seu celular. É uma terceira via, então é mais um motivo para acreditarem que é você. E na criptografia, as senhas, elas têm, tipo, eu coloquei o 1, então vai passar só uma letra, 64, passa 64, alguma ordem? Como é que é? Não entendi. Na criptografia, tem as senhas lá. Deixa eu explicar.
negócio da senha, tipo, senha 1, aí tem 64, tem alguma ordem para você identificar as palavras? Então, tem como você saber essas coisas, até porque aquele algoritmo, como eu falei, é um algoritmo muito antigo, tá? Ele é um processo de criptografia muito antigo. Então, o que acontece? Ele não é utilizado mais na internet, tá? Ele é só para vocês terem uma noção de como acontece uma criptografia de dados, tá? O que acontece hoje em dia é aquela mensagem que eu mostrei para vocês, sabe? Vou voltar aqui, vai ficar muito... O que você vai ver é isso aqui, e é uma criptografia muito mais pesada, tá? Que aqueles algoritmos de teste de senha, ficar testando todas as senhas, é inviável, tá? Então, assim, hoje em dia não é mais tão fácil quanto aquela criptografia que eu mostrei. E como funciona? Dessa daqui? É. Cara, se eu te falar agora, eu vou ter que ter uma aula de matemática. Exatamente. Tá. Um bom conceitual matemático. A matemática é bastante importante aí para desenvolver essas facilidades, esses sistemas todos, né? Assim, matemática e computação, né? Estatística. Talvez você pudesse só comentar por cima, assim, a base matemática que precisa, etc. Claro. Acho que isso é importante, né? Não cai do céu, é muito esforço, né? Assim, bases matemáticas vêm muitos de conceitos de, por exemplo, tem uma pergunta que cai sempre em vestibulares, por exemplo, se hoje é quinta-feira, eu faço alguma coisa, quanto tempo vai demorar para essa coisa acontecer de novo? Tá? E essas coisas cíclicas, né, que acontecem tipo, a cada 7 dias, como você vai saber quando vai ser 31 de março de 2029, quando que vai ser 31 de março de 2029. E aí esses cálculos cíclicos que você faz de 7 em 7 dias, de 12 em 12 meses, essas coisas é essencial para a criptografia, tá? São mais essas bases matemáticas de ciclagem, porque uma letra ela vai corresponder a outra, só que N vezes rodado no alfabeto todo, por exemplo. Entendeu? Então, eu não sei se está muito... Mas a base matemática em si é essa, tá? E na computação, a computação veio da matemática, né? Os cálculos matemáticos foram ampliados com a computação. Então, assim, é tudo a mesma coisa. Se você for ver, a computação é bem uma matemática que você está aplicando. Você está fazendo aquilo lá funcionar. Você está vendo aquilo lá funcionar. Então, é bem legal, no caso. Então, quando se tem um site, tem um servidor por trás que deixa no ar, né? Isso. E se acontece de alguém hackear, é porque o servidor que era fraco, é isso? Porque ele que mantém, né, a segurança do site, do que for. Não necessariamente. O que pode ter acontecido, por exemplo, no Instagram, que eu hackei, no caso. Você acha que o servidor do Instagram é fraco? Não. Exatamente. Mas o que aconteceu? Qual foi a falha nesse processo? A falha foi um humano, que é a maior falha de segurança, tá, que existe. É o ser humano, que não sabe direito o que faz, colocou o celular dele em um dispositivo público. E aí o que aconteceu? Um outro ser humano, que é um pouco mais esperto que ele, conseguiu fazer a interceptação desses dados e roubar eles. Tá? Então, o caso não foi o servidor, foi um erro humano. Tá? E, por exemplo, isso é muito comum no dia a dia, porque, por exemplo, assim, você pode ter a empresa que você vai, ele te dá uma senha gigantesca, assim, para acessar a intranet lá, né? A internet de dentro da empresa, só quem está dentro da empresa pode acessar. Aí o cara te dá uma senha desse tamanho. Cara, aquela senha é muito segura. Eu garanto para você que é super segura para você entrar lá. Só que o que acontece? O cara vai lá e ele fala assim, puta, eu não vou lembrar dessa senha. Coloca um post-it, assim, escreve num post-it e cola na frente do monitor dele. Aí ele está lá, né, um dia sem fazer nada, acabou o trabalho e vai tirar uma selfie, apareceu a senha dele. E aí todo mundo consegue ver aquela senha lá, um criminoso oportuno vai pegar aquela foto, vai salvar aquela senha, um dia qualquer, ele vai, sei lá, a empresa é de, não sei, de faxina. Ele vai contratar um serviço de faxina de mentirinha. Por quê? Ele vai chegar lá, enquanto o pessoal fala assim, já vamos atender você.
Aí, ok, ele vai lá, senta no sofazinho, ele tem a senha da rede interna, acessa via celular, pega, rouba todos os dados e vai embora. Não precisa nem esperar a faxina porque ele não quer isso mesmo, ele só queria os dados. Entendeu? Esse não é um problema do servidor. Esse é um problema que um usuário, um ser humano, fez algo errado. Porque ele colocou a senha lá que era para ser ultra secreta, colocou um post-it na frente do computador dele e tirou uma selfie. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não tá visando a garantia, a segurança dos dados daquela empresa e muito menos da dele. Tá? Então, no caso, o servidor seria para proteger se tentasse diretamente no site, né? Exatamente. Os servidores eles conseguem fazer isso. Eles por exemplo, ataque de negação de serviço, por exemplo, que é um ataque que o cara vai lá e lança um monte de requisição lá para o usuário não conseguir acessar. Os servidores eles conseguem perceber que aquelas requisições são maliciosas e aí ele barra aquela conexão. Eles conseguem fazer isso. Tá? Então, o servidor em si ele tem algumas formas de barrar, de zelar pela segurança mesmo, sabe? Não deixar as coisas caírem, não deixar o serviço parar, porque a empresa perde dinheiro. Então, né, os servidores eles conseguem se manter a certo ponto. Lógico, tem falhas e falhas, né? Eles podem acabar sendo vulneráveis e pode acabar sendo uma invasão, mas é mais raro. O que acontece mais é o usuário que usa aquele serviço faz alguma coisa que o hacker oportunista acaba ganhando acesso, certo? Você falou sobre derrubar sites. Por que a Deep Web é tão difícil de derrubar? Porque a Deep Web é tão difícil de derrubar? A Deep Web, na verdade eu vou chamar de Dark Web, que é um nome mais correto. Ela é um caso à parte. Por quê? A Dark Web, ela é feita, ela não é proibida. Pelo que todo mundo acha que ela é proibida, mas ela não é proibida. A única coisa da Dark Web é que ela tem um acesso criptografado 3 vezes. Então ele passa por um servidor de criptografia, outro servidor de criptografia, outro servidor de criptografia, aí você acessa o servidor em si. Então ela é feita para você ter garantia de anonimidade. Tá? Então ela é feita só para isso, só para você ser anônimo. Só que o grande problema é que a criptografia em si, ela não é perfeita. Né? Tem falhas e tem como, ainda mais essas conexões que ficam pulando de nós em nós, elas acabam falhando em algum ponto. E aí uma possível navegação ali que eu consigo encontrar aquela pessoa é feita. E assim, qual foi a sua pergunta mesmo? Se é fácil às vezes derrubar algum site, porque é tão difícil derrubar a Deep Web. Então, a Deep Web ela é uma rede, só que criptografada. Ela difere da internet só por isso. Na internet em si, os IPs são todos abertos, são todos, né? Mas na Dark Web ela é criptografada. É só essa a diferença. Então, o que acontece? Para você atingir um servidor na Dark Web, primeiro que ele não tem um nome bonitinho assim, tipo www.servidordadarkweb.com. Ele não tem. Ele é chama de hash, né? Hash de criptografia. É um monte de letras e números que não fazem sentido nenhum, ponto ônimo. Tá? E aí você consegue acessar nessa rede virtual, né? Privada, que você tem da Dark Web. Não é que é difícil de derrubar, é que é difícil de encontrar, por causa da criptografia. Tá? Então, o que os peritos forenses, né? Que são a área de segurança que buscam essas criminalidades dentro da Dark Web e tal, o que eles fazem? Eles têm que fazer um processo de tentativa de decriptografia para conseguir acessar esses servidores. Mas ainda é mais difícil fazer isso. É mais fácil ainda você tentar rastrear todos os pontos que você passou para conectar. E isso é muito complicado, porque são 3 pontos de criptografia e aí entra isso daí. Então não é que ela é difícil de derrubar, é que ela é mais segura, porque ela é para anonimidade e aí a criptografia é mais forte. Tá? Respondi a sua pergunta? Sim. E qual é o curso que você faz? Computação mesmo ou engenharia de computação? Eu faço ciência de computação. Ciência de computação. Eu cheguei um pouquinho depois no começo da palestra, então eu peço desculpas se já tiver falado sobre isso.
Mas você podia falar um pouquinho da criptografia de ponta a ponta do WhatsApp? Falo. Deixa eu voltar o slide aqui. Você já fez esse teste? Então, o que acontece? A criptografia de ponto a ponto, geralmente ela é assimétrica, tá? Então você tem uma chave pública e uma chave privada. E aí o que acontece? Você tem essa troca de chaves públicas, mas a privada você consegue, você mantém como você. E aí, eu vou explicar um pouco do processo e depois por que esse teste é aceitável de se fazer. E aí o que acontece? Quando você manda uma mensagem criptografada, você criptografa com a sua senha privada. E você envia para a pessoa a senha privada junto com a mensagem. Como vocês têm uma troca, né, de informação antes, você consegue com a sua chave privada, você consegue descriptografar essa mensagem. E aí, o que acontece é o seguinte: você só tem essa troca de chaves entre vocês, entre você e seu amigo, no caso. Então, quando você tem essa troca ponto a ponto por causa disso, é só nos pontos que ela é descriptografada. O servidor lá do WhatsApp, ele não consegue ler as mensagens, ela chega mais ou menos dessa forma aqui, né? Ela chega mais ou menos assim. É que aqui a base 64 não é bem assim, mas ela vai chegar num formato desse, de alguma forma. Tá? E aí o que acontece? Se você faz aquele teste lá e dá certo, é porque você conseguiu descriptografar aquelas chaves. Tá? É porque as suas chaves foram trocadas entre vocês mesmos. Se você não consegue, o que está acontecendo? Você tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Elas estão conversando entre si. Chega eu, que sou um hacker, coloco meu PC ali no meio, e aí eu falo para essa pessoa aqui, ó, eu sou seu amigo. E aí, para essa pessoa aqui eu falo, ó, eu sou aquele cara ali. E aí você tem uma troca de chaves aqui e uma troca de chaves aqui. Ou seja, a sua criptografia de ponto a ponto ainda está acontecendo, mas está com o man in the middle, que fala, certo? E aí o que acontece? A pessoa está trocando a chave de criptografia aqui e está trocando a chave de criptografia aqui. São chaves diferentes. Se você tentar fazer esse teste aí, as chaves não vão se conversar. Elas não vão conseguir se... E é fácil fazer isso? Se inserir no meio da conversa? Se inserir no meio de conversa? É. É fácil. É fácil. Se você souber... assim, para uma pessoa leiga, não. É bem difícil. Mas, se você souber um pouco de como funciona o envio das mensagens, os pacotes, intercepção de pacotes em si, aí entra o fato da rede pública que eu falei, né, de roteadores, você pode interceptar pacotes. Assim, ela chega a ser um pouco mais fácil, porque você vai saber, né, como que você conduz esses dados e para que lado você conduz. Então você pode trocar as criptografias lá e ninguém perceber, se não fizerem o teste. Tá? Então é sempre bom estar fazendo aquele teste lá para dar uma garantia. Respondi a sua pergunta? Sim. Eu tenho só mais uma pergunta. Do ponto de vista de pesquisa, se você desenvolve um algoritmo de hacker, mesmo para pesquisa mesmo, e você resolve implementar esse algoritmo em um ponto de ônibus para ver o resultado disso, como é que você garante a sua idoneidade fazendo isso? Qual é o respaldo da lei sobre você? Como é que você garante que é só para pesquisa aquilo? Se alguém descobre que está sendo hackeado, abre um processo em cima de você, como garantir Entendi. que não estou fazendo mal a ninguém, só estou aprendendo? Entendi. Isso é muito complicado, porque não existem leis escritas sobre essas coisas. O máximo que você tem é o marco da internet que fala sobre, né, as privacidades e tudo mais. Lei Carolina Dickmann, essas coisas. Mas, assim, esse é o ponto, não tem como garantir. Então, o que acontece? Se eu estou fazendo, quando eu faço, por pesquisa, algoritmos de teste, eu vou testar em dispositivos meus e em redes virtualizadas. Tá? A não ser que, por exemplo, eu quero fazer um teste na Microsoft. A Microsoft me permite fazer isso. Por quê? Porque você vai lá no site deles, eles têm lá no direito, no código lá dos termos de uso,
eles têm falando que se você achar alguma falha e reportar para eles, eles te remuneram. Então, eles estão te dando a permissão de você fazer isso. Então, você está protegido por lei em relação a isso. Agora, se você vai lá num ponto de ônibus, tem uma ideia assim, fala, nossa, eu quero hackear todo mundo esse negócio aqui. Você não pode fazer isso teoricamente, porque você está, por mais que você não vá fazer nada de mal, primeiro que você pode estar tendo acesso a dados privados, e isso é um assédio à privacidade da pessoa. Então você não tem essa autorização, a não ser que você, por exemplo, tem algumas matérias de jornalismo que eles pedem por exemplo, para o cara do bar, né, o dono do bar, para fazer um teste de invasão nos clientes. E aí você tem que procurar advogados, você tem que procurar coisas para te proteger. Falar, ó, não fiz nada com isso, nem vi isso, nada, tá tudo certo aqui, tá ocorrendo. Então tem que ser tudo combinado para uma matéria de jornal, inclusive, essas coisas, entendeu? Tem que ter um ambiente preparado para isso. E é bem complicada a situação no caso, porque, pô, como que você vai criar algoritmos de segurança se você não pode invadir alguma coisa, entendeu? E é por isso que a gente tenta fazer um ambiente mais realístico possível no nosso ambiente virtual, né, para não ter perigo de você cair numa enrascada dessas. Então, eu queria saber como eu posso saber que alguém está hackeando meu WhatsApp, vendo minhas conversas. O ponto mais fácil de você fazer isso é você fazendo a leitura do código QR. Porque aí você vai saber que se aquilo lá deu verde, quer dizer que só você e o seu amigo, sua amiga, tem a chave que descriptografa essa mensagem. Então, se só você e sua amiga tiverem a chave, quer dizer que só vocês duas estão lendo aquela conversa. A não ser que ela tenha o celular roubado e ela não tenha a senha, né, do celular ativa, e aí o cara pode abrir as suas conversas e estar conversando com você, inclusive você não sabe. Tá? Esse caso aí já é uma responsabilidade da sua amiga de bloquear o celular logo. Tá? Então, a maneira que eu te garanto que você vai saber é, lendo o código QR, você vai dar verde? Vai, só você e sua amiga têm a chave, então vocês estão seguras. Tá? Só você e elas estão lendo. E no caso, não dá verde. Aí tem como eu descobrir quem está vendo minhas conversas? Aí é bem mais complicado. Tem. Se você fizer uma perícia, né, você chama lá um hacker forense, no caso, ele vai fazer uma perícia, vai ver para onde os IPs estão direcionando, vai tentar procurar o cara na rede. Acha. Mas demora um pouco mais, é um pouco mais difícil. É mais fácil você cancelar aquela conversa, tipo, desloga tudo e começa de novo. Que aí as chaves vão ser trocadas novamente e aí você vai ter a garantia de conversa novamente, entendeu? Então, se você deu amarelo, cancela as conexões e abre de novo. Aí, certo? E desconecta da rede também, conecta de novo. E aí, nada? Mais alguém? Isso está mal, hein? Mais algumas perguntas aí, galera? Acho que eu assustei eles demais. Quer dar a sua consideração final, professor? Por favor. Só realmente agradecer, Rodrigo, é muito interessante. Agradecer a vocês, professor Ivone, que organiza essa série de palestras aqui, né? E realmente é um tema transversal. Isso daqui vocês vão ter o resto da vida, né? Principalmente no futuro próximo aí, que você vai ter cidades inteligentes, tudo interconectado, isso é fundamental, né? Já é, né? Com a internet das coisas. Hoje em dia, em São Carlos, por exemplo, acabaram de instalar um sistema que eles vão saber onde estão todos os ônibus do transporte coletivo, o horário, se está atrasando ou não. Isso já tem análise em tempo real, por exemplo. Isso vai se conectando, né? Então, obrigado a todos e vamos mais uma vez parabenizar aí o nosso palestrante. Valeu, gente. Obrigado. Pronto, gente. Se alguém quiser, tipo, falar comigo também, tem contatos aqui, eu vou deixar aqui. Tem meus contatos aí. Se alguém quiser alguma dúvida ou de alguma informação, alguma coisa, vocês podem falar comigo, pode falar com o Grupo Ganesh também, procurar, que a gente está sempre aí para ajudar vocês mesmo na questão de segurança, que é muito importante. Beleza? Rodrigo, obrigado, viu? Obrigado.